falei pra vocês, eu me garanto muito nisso, tá vendo? Eu falei pra vocês que se esse episódio não fosse o melhor de todos até agora, você poderia me xingar, não é? Ainda bem. Até um outro dia. Eu duvido que algum de vocês aí não concorde comigo, né? Porque, cara, isso foi realmente uma obra de arte. Tô falando sério. E assim, eu sei que toda análise de Demon Slayer eu tô falando obra de arte. Tem outra sequência de palavras melhor pra descrever essa obra de arte. Bom, mas vem comigo que não é só de beleza que a gente teve nesse episódio, tá bom? Porque a gente tem muita coisa pra falar sobre ele. Então vem comigo que a gente vai analisar, teorizar e, bom, discutir sobre tudo o que rolou aí no final da temporada 3. Bora! Ei, Neas, beleza? Eu sou o Breno e, galera, foi mal que eu tô com olheira. Eu acabei de acordar. Acorda, viado! Mas enfim, esquece tudo, porque a gente teve o melhor episódio do anime até agora, simplesmente, sério. Ele foi tão incrível que eu nem tenho tempo aí pra enrolação. Bora direto pra análise, porque a gente tem muita coisa pra falar. Como a gente já tinha visto, realmente foi um episódio duplo e, assim, muito especial, né? Porque foi praticamente um filme esse final. Foi aquele tipo de episódio que eu tenho certeza que você assistiria nos cinemas e iria ver a galera gritando assim, maluca, como se fosse final da Copa do Mundo. Bom, vamos lá, pra começar, é que por mais engraçado que fosse o Rantango ali pequenininho correndo, né, o negócio tava muito mais sério pro Tanjiro, né, que ainda tava com o pé quebrado. Foi até uma coisa estranha assim do outro episódio, porque ele parecia ter ignorado que isso aconteceu e já tava assim andando e ouvindo normalmente. Mas agora a gente viu que mesmo que os tímpanos do Tanjiro tenham voltado, o pé ainda tava bem capenga ali e foi isso que fez, né, uma cena incrível. Isso porque é muito maneiro ver como o Tanjiro ele aprende com os outros ao redor dele e vai sempre melhorando ali na hora. Toma, brau, bum, chop, titou. Não entendi foi nada. Ele já era bem diferenciado, né, por usar assim dois estilos diferentes. Mas agora ele foi além e conseguiu usar até a respiração do trovão. Enfim, e uma coisa muito maneira no final dessa luta é que ao mesmo tempo que foi assim tenso demais, ele também foi muito lento e muito dramático. Não foi aquela porradaria frenética, sabe, que tu vê em todos os animes, tipo, yo, piu, hey, to, sabe, voando assim, bizarro, crazy. Mas mesmo assim, foi muito tenso, sabe? Esse bagulho da gente ver o Tanjiro ali sendo pego, depois ele caindo do penhasco, todo mundo já ali nas últimas mal conseguiu ficar de pé. E depois eles caírem juntos ali do penhasco, igual dois bêbados, né, no bar, a parada foi ficando cada vez pior. Não, porque sério, depois da cena épica ali do Tanjiro cortando a cabeça do Rantango, grandaço, né, veio aí o desespero dele pra salvar a Nezuko. E assim, eu acho que vai demorar muito pra gente ter uma cena assim tão tensa quanto essa, de ver o Tanjiro assim realmente desesperado, tentando cobrir ela e sofrendo sem saber o que fazer. É uma coisa assim que dá muito nervoso de você ver. Fora a trilha sonora também que ficou perfeita, né? A gente ouve o Tanjiro ofegante sofrendo por não saber o que fazer. Porque a questão é o seguinte, se ele salva, né, quem ele mais ama ou se ele deixa ela morrer pra conseguir salvar várias outras pessoas. É basicamente aquele dilema do vagão do trem, sabe? Tipo, vocês estão ligados? Bom, enfim, se não tiver, pesquisa aí, o dilema do vagão do trem, você vai achar. E depois do Tanjiro ser arremessado pela Nezuko e cair no chão, é como se ele voltasse ali pra realidade de novo e soubesse que o que ele tinha que fazer era realmente deixar a pessoa mais importante da vida dele pra trás. E é aí, galera, que entra o dilema mais insano desse episódio. Porque mesmo depois que o Tanjiro ele conseguiu a nova espada e finalmente conseguiu matar o Rantango, tudo ainda parecia errado pra ele. O Tanjiro ele fica ali sofrendo com essa morte, né, da Nezuko, porque mais do que amar ela, ainda tinha ali o peso de que toda a jornada dele até ali era justamente pra salvar a Nezuko. Ou seja, o que o Tanjiro começa pra poder salvar ela é o que tinha matado ela e foi o que fez ele realmente ser obrigado ali a abrir a mão da coisa mais importante da vida dele. Só que por sorte a Nezuko sobrevive e todos os indícios, né, que ela tinha de ser uma Oni especial agora foram mais do que confirmados. Ela já tinha resistido aí ao impulso que um Oni normal tem, né? Ela tinha conseguido aumentar a força dela também quase que de uma lua superior, né? Muito rápido. E agora a Nezuko ela fez o mais importante, né, que foi conquistar o sol. E galera, um detalhe também muito maneiro do Tanjiro, né, procurando ali o corpo real do Rantango, foi que ele fala sobre a cor do cheiro que ele estava sentindo. Bom, enfim, quem tá acompanhando as análises aqui desde o primeiro episódio, vai lembrar que a gente falou sobre essa habilidade do Tanjiro e como ela tem base numa coisa que chama sinestesia. Isso acontece quando uma pessoa tem sensações diferentes que vêm pelo mesmo estímulo. Por exemplo, um som pode fazer você ter uma imagem na cabeça ou de repente um cheiro pode estar associado a uma cor. E do mesmo jeito que tem gente que realmente sente gosto ou cheiro, né, vendo uma cor, o Tanjiro ele vê a cor do cheiro.
né? Que ele sente ali, ele consegue ver o caminho que ele precisa seguir. Cara, isso é muito irado, né? Você parar pra pensar, ou seja, ele tá assim, pô, imagina eu, tô lá no meu quarto, pô, sentindo um cheirão bom assim, aí eu vou indo, tá? Minha mãe tá cozinhando, tá ligado? Fazendo um empadão assim de frango. Que delícia! Eu vou igual aquele de cartoon, sabe, voando assim. E outra parada maneira também com o fim do Rantengo é que, diferente do final do Gyoko, né, com o Tokito, aqui o Tanjiro, ele tem essa coisa de trazer a humanidade dos outros à tona, né? Vocês sabem disso. A gente viu ele fazendo isso com o próprio Tokito nessa temporada. E nas outras temporadas também com os outros demônios. É engraçado porque eu não sei se vocês repararam nisso, mas sempre quando os outros Hashiras vão lá matar, pum, matam todos os demônios. Cara, todos os demônios são sem piedade, sai matando todo mundo. Aí chega o Tanjiro pra matar um cara, aí o cara, não, por favor, eu sinto saudade da minha família, eu fiz isso tudo pra ela, meu Deus. Aí o Tanjiro, tipo, ô, galera, isso aqui é normal, gente? Isso aqui é normal? A diferença, galera, é que nenhum deles até agora tinha sido tão canalha quanto o Rantengo ali foi. E a versão humana dele também era simplesmente podre. Com os outros vilões aí, a gente via eles repensando a vida, sabe? Às vezes até se arrependendo ou partindo de uma forma mais gentil, né? Que nem eu falei. Como se o Tanjiro ele estivesse realmente dando uma morte tranquila pra eles, né? E nesse caso, é louco ver como o Tanjiro ele não tinha o privilégio ou, de repente, a paciência para dar um final feliz. Porque o Rantengo, ele é o maior filho da... Olha a língua! Depois da cena da Nezuko, né, que fez, assim, uma galera, assim, quer dizer, eu não chorei, mas... Enfim, não sei vocês podem chorar, eu não vou julgar ninguém, né, porque... Enfim... Bom, enfim, aí sim, galera, que a gente precisa falar do Muzan. Porque finalmente a gente viu como que ele virou um demônio, né, e como tudo isso começou há 1000 anos atrás, né, lá quando... Meu pai ainda era um adolescente, enfim. E a gente viu também que depois de 1000 anos o objetivo dele mudou, né? Porque agora tanto faz se ele achar esse lírio, né, de aranha azul, já que ele pode simplesmente comer a Nezuko. Eu sei que ficou um pouco estranho, mas enfim, eu só tô repetindo o que o Muzan falou mesmo. Outra parada também que é muito insana sobre o Muzan é que ele sempre foi louco, né? E até falou sobre querer matar todas as pessoas, simplesmente porque... Sim, porque ele é, sei lá, pé da vida e é isso. Geralmente, vilão é assim, enfim. E fora querer matar todo mundo, obviamente, isso não é o suficiente, o Muzan também tem o desejo de se tornar um ser perfeito. E por isso, galera, que ele precisa da Nezuko, né? Pra que ele possa andar durante o dia. Aí, pô, um demônio que pode andar durante o dia é crazy. Bom, enfim, até o Muzan sabe a falta que a vitamina D realmente faz na vida das pessoas, né? Você consegue ver que todos os demônios são branquelão. E eu também acho que é muito louco que nenhum demônio se volte, né? Ou pelo menos tente se voltar contra o controle do Muzan. Porque fica claro que ele só queria os demônios para ajudar ele a encontrar o lírio da aranha azul, né? E para lutar contra os caçadores. Mas não é como se ele, tipo, tivesse uma vontade de povoar o mundo com demônios, né? Como se ele quisesse, de repente, uma nova espécie ou algo assim. Ele realmente só se importa com ele mesmo. E assim como o Muzan puder caminhar sob a luz do dia, os outros demônios podem ir se lascar, irmão, que ele não tá nem aí. Dane-se. Tanto que dessa vez, galera, 2 dos superiores morreram de uma vez e ele cagou e andou. Ele, tanto faz. E também vale comentar aqui que o Muzan deu o maior tiro no pé na história dos vilões dos animes, né? Vamos falar a verdade. Porque o cara, ele simplesmente matou o único, e eu repito, o único, galera, cara que tava tratando ele e sabia realmente sobre o item mais importante do mundo. Ou seja, isso deveria estar no manual aí dos super vilões, que é nunca mate uma pessoa se ela é a única que sabe onde tá a coisa que você mais quer. Onde é que ele viu isso? Enfim, porque agora o cara, ele tá há literalmente 1000 anos procurando por uma parada que ele poderia ter conseguido com uma pergunta. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E o que mais me impressiona também é que esse médico não tem nenhum colega ou familiar que, enfim, saiba sobre isso também. É engraçado que eu não posso ver ninguém guardando segredo que eu fico com raiva. Ai, enfim. Bom, eu trabalho no Enerd, já que eu posso fazer. É vazamento, toma, sai pra todo mundo aí. Enfim, a gente vai agora ver mais sobre essa história aí. Mais pra frente, aproveitando pra falar disso, galera, já saiu a confirmação da próxima temporada, que é o treinamento dos Hashiras. Inclusive, também já saiu essa imagem aqui dos Hashiras baseadas nas capas dos volumes que eles aparecem. Mas é isso, se inscreve aqui no canal e clica no sininho também, que você não vai perder qualquer atualização que a gente tiver de Demon Slayer. Eu sei que você quer isso. Já dá o like, eu sei que você amou esse vídeo, né? Porque você me ama, eu amo você, você ama o vídeo. Então você vai clicar no joinha. Eu te vejo no próximo vídeo de Demon Slayer e é isso. Beijo, fui.